Boa tarde. Vamos continuando então com mais essa palestra do CIP100. A gente tem aqui o Francisco Carlos Rocha Fernandes, meu amigo pessoal, astrônomo, de longa data. A gente convive desde os tempos de república, de início de mestrado, e hoje ele tem um extenso currículo que me tomou um bom tempo para, me desculpe, filtrar um pouco, para poder caber numa página, que senão ia a palestra inteira só de currículo Lattes. Então eu vou ler para ele o currículo do Francisco. Bacharel em Astronomia em 1989, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Espacial em 1992, doutor em Astrofísica, Radioastronomia Solar em 1997, pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Visiting Scholar da Universidade de Califórnia, Berkeley, de 94 a 96, pós-doutorado no INPE de 2000 a 2002, extensão universitária em Gestão e Liderança em 2008, desde 2007 é pesquisador do Laboratório de Física e Astronomia do IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, e membro docente do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Membro da Astronomia da União Astronômica Internacional, assessor da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e do CNPq. Revisor de diversas revistas especializadas, tem 66 artigos científicos, 3 livros, 70 participações em congressos científicos, 14 participações em banca de mestrado, 8 participações em banca de doutorado, 6 orientações de mestrado, 2 orientações de doutorado, 15 orientações de trabalho de conclusão, 12 orientações de iniciação científica, mais de 250 citações de trabalhos. Tá? Então, Francisco, fique à vontade, bem-vindo, obrigado por nos dar esse prestígio da sua palestra. Tá? Boa tarde. Esse currículo, a gente pode resumir só assim, o cara é velho pra caramba. Acho que é isso que dá para resumir. Quando o Marco me chamou para fazer uma palestra aqui com o pessoal de engenharia, administração, é uma área um pouco diferente, né? Lógico que na pesquisa que a gente faz, certamente a engenharia contribui muito se você pensar no avanço tecnológico que está por trás do que a gente tem que fazer, né? Tem que observar. O avanço tecnológico tem que acompanhar. Tá? Então talvez isso seja um pouco da motivação para vir falar de Sol para vocês. E eu optei por não fazer uma coisa muito técnica, né? A gente tem pesquisas na área e tal, mas uma coisa mais informativa do que formativa. Tá? E eu sempre falo que se eu sair daqui e vocês ficarem com mais perguntas do que respostas, eu me dou por satisfeito. Tá? Porque a ideia é essa. Tá? E o que eu vou falar hoje é talvez assim, muito do que vocês já ouviram na mídia. Hoje em dia a gente tem internet, que tem todas essas imagens, né? Então é mais para instigar um pouco da curiosidade e ver, né, que a gente tem muita coisa acontecendo e, lógico, pode não ser da área de vocês, mas pode instigar alguém a se perguntar um pouco mais sobre o que está acontecendo no nosso quintal, digamos assim, que é o Sol. Tá? Ainda acho que está um pouco atual essa brincadeira do 9 verdades e uma mentira, né? Então por isso que eu pus assim, para talvez vir mais para perto do público mais novo aí. Tem um videozinho no começo que ele vai passar umas explosões. Então eu já pus de cara pra gente falar sobre isso. São imagens de alta definição e aqui a gente está pegando imagens de um pedaço pequeno do Sol, então com uma resolução espacial muito grande. Tá? E a gente vê que o Sol ele não é muito bem comportado como às vezes a gente pensa. Então ele tem essas explosões, é um pouco disso que eu vou falar hoje. Tá? Claro, se a gente olhar a luz visível do Sol, a gente não vai ver isso. Essas emissões acontecem em regiões um pouquinho mais acima do que a superfície solar. Isso. Obrigado. Você pode ver a dimensão dessas coisas. Então, a energia associada é muito grande. Então, o que a gente vai falar é tentar entender um pouquinho todo o processo, desde quando que a energia é gerada no interior do Sol, para depois chegar aqui na Terra. Aqui
aqui o Sol foi eclipsado artificialmente, a gente coloca um coronógrafo na frente, e aquela mesma explosão gera uma emissão de material para o meio interplanetário, tá? Que a gente chama de ejeção de massa coronal, que eu vou falar para frente. Aí um outro coronógrafo, uma abertura um pouquinho maior, chamado laço, que é um instrumento que está a bordo de um satélite SOHO. Então é só para a gente ter uma ideia que o Sol não é bem comportado, tá? A mesma explosão vista de um outro ângulo. Tem um grupo de 2 satélites que um anda na frente e um anda atrás, digamos assim, e eles têm visões de paralaxe diferentes. Então ela chegou até a saturar o detetor aí. Foi uma explosão bem intensa que aconteceu. Tá, e aí a gente pode começar com as nossas perguntas ou as nossas verdades aí, né? Então, primeiro o Sol emite radiação em todo o espectro eletromagnético. Eu já falei que se, por exemplo, eu observar o Sol na luz visível, eu não vou ver a maior parte do que a gente vê nessas explosões, nessas manifestações. Então, é assim, né? O Sol realmente ele emite em praticamente todo o espectro eletromagnético. Então, a gente pegar imagens do Sol, a gente pode ver que ele aparentemente é meio mutante, né? Tem horas que ele pode ser representado quando eu tiver uma janela de observação na onda de rádio, mesmo onda de rádio que você pega no rádio do seu carro, eu posso pegar uma antena que tem uma capacidade suficiente para pegar o sinal do Sol e eu veria o Sol com essas características em ondas de rádio. E vou para o infravermelho, o visível, ultravioleta, raio-x. Então, todo o meu espectro eletromagnético está sendo emitido pelo Sol. Claro que a gente não consegue observar ele em tudo com um instrumento só. Por isso que hoje em dia tem instrumentos com alta resolução, alta capacidade, para pegar em todos esses faixas de espectro, para compor o que está acontecendo do Sol. E óbvio também que essas manifestações não acontecem todas no mesmo lugar. Geralmente o que acontece é camadas diferentes do Sol emitem diferentes comprimentos de onda, dependendo do efeito do fenômeno que está acontecendo. Tá? Então aqui só para ilustrar os tamanhos dos comprimentos de onda. Onda de rádio tem um comprimento muito grande, uma frequência muito baixa, e ondas com altas energias têm altas frequências e pequenos comprimentos de onda. E o que é interessante é, tá, o Sol emite em todo o espectro eletromagnético, mas todo esse espectro chega na Terra? Não necessariamente, tá? Então a gente tem algumas janelas, o que entra até o solo e o que não entra. Então se eu quiser observar o Sol na luz visível, beleza, né? A gente olha para o Sol, a gente vê o Sol todo dia. A luz visível, ela não é absorvida pela atmosfera terrestre. Já outras emissões, sim. Então a gente tem raios gama, raio-x, ultravioleta. Esses são barrados pela atmosfera. Felizmente, são altamente energéticos. A gente não se protege com o protetor solar, por causa do UV. Um pouquinho disso ainda chega. Tá? Então, se eu quiser observar o Sol em raio-x, não adianta eu pôr um detector de raio-x aqui no solo. Eu tenho que colocar a bordo de um satélite, para que eu, digamos, possa suplantar essa absorção que acontece na atmosfera. E tem outras janelas aqui. Por exemplo, as observações em radiofrequência, que é um pouco da minha área, né, radioastronomia, pode ser observada na Terra. Dependendo do comprimento de onda, se passar uma nuvem na frente, atrapalha, porque aí há uma absorção do vapor d'água. Tá? Mas, em linhas gerais, as ondas de rádio podem ser observadas na Terra. E o que é bom, porque o comprimento de onda é grande. Imagina você pegar uma antena dessa e colocar na borda de um satélite. Problema de engenharia complicado. Tá? Então, as ondas curtas, né, beleza. Dá para pôr detectores menores para observar. Então, só para ter uma ideia do que chega e o que não chega na Terra. Tá? Com relação a fenômenos, né, falando ainda de espectro ou de comprimentos de onda aí, então a gente tem aqui o Sol, as várias manifestações de coisas que o Sol emite para a gente. A gente sabe que emite luz, calor, né? Agora, tem partículas, tem radiação em quais outros comprimentos de onda. Então, o que a gente chama de explosão, por exemplo, vai gerar, entre outras coisas, emissões em raio-x. Tá? O que a gente caracteriza como flare, né, que é uma explosão solar, ela tem uma contrapartida em emissão em raio-x. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Parte de rádio pode estar associado também a explosões. Então, a gente tem emissões em rádio, que são meio que corriqueiras. Se eu apontar uma antena para o Sol, ele vai estar emitindo em rádio.
Isso se amplifica mais ou menos dependendo da época do evento que está acontecendo. E uma coisa que ele também emite são partículas energéticas. Então, tem um bombardeio de partículas constantemente, a gente chama de vento solar. Também é amplificado ou não, dependendo da época da atividade. Tá? E isso viaja. Se eu penso em ondas eletromagnéticas, viaja na velocidade da luz. Então, uma vez que aconteceu algum fenômeno que emita uma radiação, raio-x ou rádio, vai demorar 8 minutos para chegar aqui, que é o tempo que a luz demora para chegar aqui. Se eu tiver partículas que viajam com velocidade menor, aí depende da velocidade dessas partículas quando são ejetadas do Sol. Então, pode demorar dias, horas. Tá? E é o que a gente tem, por exemplo, quando você tem uma nuvem de material sendo expulso, ele vai demorar alguns dias ou horas para chegar na Terra. 4 dias. Né? E o vento solar, que é contínuo, mas pode demorar, chega de 10 dias para uma partícula, geralmente são prótons que estão nesses ventos, 10 dias, alguma coisa assim. Então, depende do que eu estou observando, do que foi gerado em determinada época no Sol. Falando um pouco de números, às vezes a gente não gosta muito, eu pelo menos não gosto, porque no fim a gente não guarda esses números, né? Mas massa, raio, densidade, velocidade. Então, se a gente pensar em termos de massa terrestre, o Sol é 330 mil vezes mais massivo do que a Terra. E em termos de tamanho, o raio é cerca de 100, 110 vezes maior do que o da Terra. Tá? Uma das coisas interessantes é a questão da densidade. O Sol não é um corpo sólido, então ele tem uma densidade que varia desde o interior para a parte da atmosfera. Tá? Então, no interior ele tem uma densidade altíssima, já para as regiões mais externas, essa densidade vai caindo. Tá? E as outras características aí. Uma coisa que a gente vai falar bastante é sobre temperatura. Tá? A temperatura também varia. Internamente ela é muito alta. Na superfície, que é a parte que é visível, cai para 6.000 graus e volta a subir na atmosfera, que é um dos grandes problemas da física solar. A gente estava falando hoje que o Sol já viveu, em termos de evolução, né, uns 4,5, 5 bilhões de anos. E vai viver mais uns 4,5, 5 bilhões de anos, até a sua etapa final, que é uma anã branca, provavelmente. Apesar de, né, aparentemente ser grande e tal, que a gente vê as comparações, o Sol é uma estrela anã. Né? Comparado com outras estrelas, ela é pequena. A segunda verdade, o Sol é composto basicamente de hidrogênio e hélio. E isso é verdade. Se a gente pensar em termos de porcentagem de massa, atualmente, porque o Sol vai evoluindo, vai mudando a composição dele, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ele tem cerca de 72% da massa é composta de hidrogênio. Uns 27, 20 e poucos por cento, 27, 28% é de hélio, e sobra um pouquinho de metais pesados. A gente chama de metais, mas não precisa ser metais, pode ser carbono, oxigênio, neônio, nitrogênio. Tudo que não é hidrogênio e hélio, para os astrofísicos é metal, tá? Porque tem uma composição um pouquinho mais pesada. E nesses metais a gente tem lá oxigênio, carbono, neônio, magnésio, tá? Uma certa distribuição. Isso fala para a gente que se o Sol foi formado uma nuvem molecular que já tinha elementos mais pesados, porque ele não formou esses elementos, ele já foi formado com esses elementos. Ele é uma estrela de segunda ou terceira geração, porque esses elementos são formados dentro das estrelas. Tá? Então, se ele já foi formado, é porque ele pegou material que já tinha sido processado dentro de uma estrela que explodiu, provavelmente. Tá? Do que o Sol é composto, a gente viu, né? Hidrogênio, hélio e uns traços de elementos metálicos aí. Agora, como que esse material está no Sol, a gente chama de plasma. Tá? Plasma nada mais é do que, muita gente fala, o quarto estado da matéria. Na verdade, é elementos, por exemplo, hidrogênio e hélio dissociados. Então, eu tenho partículas carregadas, energéticas. Né? Partículas carregadas. Você tem prótons e elétrons. No caso do hidrogênio e hélio, é isso que a gente tem. Tá? Então, isso que é interessante, que a nossa matéria neutra, ela, digamos, se comporta na presença de campo magnético de uma maneira. E o plasma se comporta de outra maneira. Então, uma vez que você tem uma população de partículas energéticas, eletronicamente positiva e negativa, e você põe campo magnético, muitos fenômenos acontecem. E esse é o principal papel, né, o
principal fenômeno que acontece no Sol é a presença do campo magnético, né, gerado pelas partículas e afetando o próprio comportamento das partículas. Terceiro, vou correr um pouquinho, né? Se alguém quiser pergunta, a gente tem que deixar para o final. Tá? Energia do Sol, gerada por reações termonucleares no núcleo da estrela. Tá? Da onde vem a energia que sai do Sol? A gente sabe que o Sol está emitindo alguma energia. Da onde ela vem? Como que essa energia escapa do Sol? Tá? O que acontece, né, acho que a maioria das pessoas já sabem, é fusão nuclear. É o que acontece em bomba atômica. Tá? Se o Sol é composto basicamente de hidrogênio e hélio, no núcleo a gente tem hidrogênio. Aí o hidrogênio o que é? Um próton e um elétron. Esses dois estão desassociados. Então, eu tenho partículas positivas e partículas negativas. Tá? E, digamos, no núcleo eu tenho condições extremamente drásticas para essas partículas. Densidades altíssimas, pressão grande e alta temperatura. Então, elas, digamos, acabam se colidindo, se fundindo, tá, em determinados processos. Tá. Eu elenquei um só aqui, que a gente chama de ciclo PP, que é o mais simples. É onde você vai ter, lá em cima, se a gente pensar, o vermelhinho é próton, o cinzinho é neutro, e esse branquinho é um pósitron, que é um elétron com carga positiva. Tá. Depois ele se anula e ele emite energia. Então eu tenho lá, ó, dois prótons, vai ter uma junção deles, né, vai sair um pósitron e acho que eu tenho coisinha aqui, e um neutrino aqui. Tá? Não interessa tanto pra gente, mas eu vou formar elementos cada vez mais pesados. Então, de dois prótons, eu formei o que a gente chama de um deutério. É um nêutron e um próton. E você tem ainda disponível mais prótons para colidir com isso. Então, essas partículas se juntam e formam o que a gente chama de um núcleo de hélio 3, com dois prótons e um nêutron. Isso pode acontecer paralelamente várias vezes. Então você tem alguma população de hélio 3 abundando ali na região central do Sol. E esses elementos novamente se fundem e vão formar um núcleo de hélio 4, dois prótons, dois nêutrons, e sobra outros dois prótons. Então se a gente fizer as contas, eu peguei 4 prótons, que são os núcleos do átomo de hidrogênio, e estou gerando um núcleo do átomo de hélio. Tá, e a energia vem da onde? Da diferença de massa. Se a gente colocar na balança esses 4 prótons, eu tenho uma massa dos 4 prótons 100%. Se eu colocar na balança um hélio 4, ele tem 99,3% da massa original dos 4 prótons. Essa diferença de massa, repetiu aqui, é convertida em energia. Né? O Einstein está lá para não deixar mentir. Tá? Então a diferença aqui é pequena, bem pequena, olha, 99,3. Para 4 prótons, que é uma massa ínfima, mas isso acontecendo aos montes lá no centro do Sol, dá a energia que a gente observa do Sol. Tá? Então, essa é a fonte de energia do Sol, reações termonucleares. E como que a energia escapa? Isso aconteceu lá no núcleo. Saiu um fóton, para cada uma daquelas reações, saiu um fóton de raios gama, altamente energético. Agora, pensa você saindo num show do Maroon 5, por exemplo. Todo mundo está lá, tá? Você consegue sair correndo? Não. Você tem que ir. Você pode tentar ir rapidinho e tal, mas você vai esbarrando em alguma coisa. Você perde energia. É isso que acontece com o Sol, ó, a energia gerada no centro do Sol, até ela sair. O processo de transmissão dessa energia vai mudando, dependendo das camadas onde ela vai passando. Tá? Então ele diz aqui, ó, no interior solar, o transporte de energia se dá por radiação. Não saiu uma fonte de raio gama, isso é radiação. É uma onda eletromagnética. Depois por convecção, primeira condução, que é o material transferindo energia para outro material que está do lado. Depois sai como radiação, aqui não está na ordem, e sai depois como convecção. Tá? Pus aqui, ó, não necessariamente nessa ordem, até eu me confundi. Então, se a gente pensar em camadas do Sol, a gente vai dividir o interior solar em 3 camadas. Na verdade, são 4. O núcleo, onde acontecem as reações termonucleares, e aí a radiação, a energia, primeiro sai
condução, porque uma partícula esbarra na outra e vai transferindo energia para outra partícula. Depois que o fóton de raios gama é gerado, ele viaja no interior solar, esbarrando e perdendo energia, diminuindo a sua energia. Então o fóton que saiu como gama vai chegar numa certa região com um fóton de menos energia. E aí o que acontece é interessante, porque você tem uma região que é menos densa do que o centro e você tem energia chegando lá de baixo, aquecendo essa região. Tipo, alguma coisa que você põe no fogo para ferver. No começo está lá, umas bolinhas. Depois começa aquelas células de convecção. Então, muita energia batendo numa região que tem possibilidade de gerar essas células de convecção, cessa a radiação e começa o material subir quente. Essas células de convecção se dão na última camada, que a gente chama de camada convectiva do Sol. Então, nós temos 3 processos de transmissão de calor. Condução no centro, radiação numa região intermediária e convecção na parte externa. Tá? E o que é interessante é que, nessa região de transição entre a camada radiativa e a camada convectiva, pense o seguinte, você tinha antes radiação, a partícula não está indo. Depois a partícula começa a se mover. Existe quase que uma descontinuidade no processo de transmissão de calor, de energia. Essa descontinuidade de partícula começar a se deslocar, que é as zonas convectivas, gera o campo magnético. A partícula sendo acelerada, ou em movimento, a gente fala acelerada porque ela saiu do zero, digamos assim. Partículas em movimento, carregadas, geram campo magnético. A gente não vai entrar em detalhes, formalismo e tal, mas é nessa região que a gente chama de tacoclina, taco é velocidade em latim, né? É que tem a geração do campo magnético na região subfotosfera do Sol. Dali é que vem todo o campo magnético, tá? Diferente do que é formado na Terra, é outro processo. Tá? Na Terra a gente não tem plasma, né? A Terra é magma, é outra coisa. Tá? Então tá lá, no interior nós temos núcleo, zona radiativa, tacoclina, zona convectiva. E o que a gente chama de superfície, na verdade não é uma superfície sólida, é a camada de onde vem a luz visível, que a gente chama de fotosfera. E aí a gente tem a parte exterior do Sol, que a gente vai distinguir entre cromosfera, que é uma camada fininha que emite uma radiação, uma cor mais avermelhada, que a gente estava comentando, e a parte externa, que é a coroa, tá? Que quase que não dá para ver. Tá? Então, eu já falei um pouco daqui, né? Os transportes de energia, como é que se dá, a fusão acontecendo no centro, a radiação e a convecção. Em termos de aparência, né? Se a gente fosse dando um zoom aqui no Sol, a gente vai ver mais ou menos, na escala de 5 a 10 quilômetros, mais ou menos, até um pouco mais, células convectivas. Eu falei que o transporte se dá por convecção. Então, imagina que vem um material quente, ele esfria e volta. Então, o centro da célula é mais brilhante. E os contornos, onde está o material que foi esfriado, descendo, é mais escuro. Então tem essas células de convecção aí. E dá para ver num filminho aqui. Acontecendo, ela não é fixa, né? Então você pode ver as células mudando. Então tem material quente vindo, esfria e volta. Isso acontece continuamente no Sol. Beleza. Eu já falei que a densidade também diminui, essa é uma outra verdade, nas camadas desde o centro até a superfície e nas camadas exteriores também. E o que acontece diferente é a temperatura, que ela diminui do núcleo até essa parte da fotosfera, mas ela volta a aumentar na atmosfera. Esse foi um grande problema e continua sendo um problema na física solar. Por que a atmosfera do Sol, digamos, ela é com temperatura efetiva maior do que a superfície? Se é uma coisa tão tênue, tão pouco densa. Tá? Aqui são os perfis de densidade, né? É o gráfico talvez um pouquinho mais científico, né? Assim, que mostra como que a densidade vai caindo desde do centro, então passa pela região de condução, da radiação, da convecção, e chega na nossa superfície. Tá? E aí há uma descontinuidade grande em densidade, e a densidade continua caindo para ficar na coroa muito pequena. Tá?
muito baixa. Tanto é que não dá para a gente ver se não fizer aquele eclipse, né? Seja natural, seja artificial. Então a densidade cai. É muito denso no centro, muito rarefeito na atmosfera. E o que acontece com a temperatura? Ela vai caindo do centro, né? Aqui a gente tem 15 milhões de graus, mais ou menos. Chega a 2 milhões aqui. Na superfície, cai drasticamente para 6 mil graus. Então, a radiação que a gente vê, que é a parte visível, é gerada numa região que a gente chama de fotosfera, a 6 mil graus. Por isso que, se a gente entrar na física de onde que está a frequência principal de um corpo que tem 6 mil graus? A frequência de emissão principal se dá na luz visível. Se eu pegar um corpo, que é uma estrela mais massiva, com maior temperatura, esses picos de emissão vão se deslocando. Ela pode ser mais azulada, mais avermelhada, por isso que o Sol é mais amarelado, porque tem uma temperatura de 6 mil graus. Tá? É a lei de Wien, para quem quiser, ou que já viu isso. Tá? Ela vai relacionar o pico da emissão, em frequência, com a temperatura, se eu considerar que é um corpo negro. Tá? E o que é interessante é, tá, a gente ia esperar que, daqui para fora, se a densidade caiu bastante, ela seria mais fria também. Mas não, a temperatura volta a aumentar e chega a 1,5 milhão de graus na coroa. Tá? É claro que se eu chegar com um termômetro lá, talvez eu não meça assim. Por quê? Essa temperatura é uma temperatura efetiva, que tem a ver com o quê? Com a energia disponível daquelas partículas e que temperatura que tem que ter aquela região para emitir naqueles comprimentos de onda de ultravioleta e raio-x, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, durante vários tempos, e ainda tem uma controvérsia ainda, por que essa temperatura chega a aumentar? Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas um dos principais agentes são ondas acontecendo na atmosfera solar. Que essa agitação ou essa perturbação que pode acontecer das zonas convectivas para cima, gera energia lá para cima. Tá? Ou micro flares, ou um efeito somado dessas duas coisas. Mas o que a gente tem é que a temperatura aqui em cima volta a subir. Então eu tenho energia disponível para emissão. Então eu quero observar nessas emissões aí. Tá? Avançando, então falando um pouquinho de estrutura, de como que a energia ela é gerada, transportada, e aí chega na parte mais legal, que é a parte da atividade solar. Né? Aquilo que vai caracterizar para a gente que o Sol não é uma estrela muito bem comportada, como a maioria delas não são. Né? Todo mundo tem ouvido falar de exoplanetas, né? Você tem descoberto planetas em outros sistemas estelares. As estrelas para os quais esses planetas estão orbitando, muitas delas são muito ativas, até mais do que o Sol, estão em estágios evolutivos diferentes ou são de massas diferentes, como vem o caso aí. Então, olha a verdade que a gente tem aqui. As manchas solares são regiões mais frias do que a fotosfera, né, onde elas aparecem, com temperaturas da ordem de 3.000 a 4.500, esses números variam, tá? E forte concentração do campo magnético. Tá? Então, se eu pegar o Sol numa luz visível, né, apesar de estar meio avermelhado aqui, ele não é liso. Ele tem essas manifestações mais escuras, e aqui é um grupo bem grandão, que a gente chama de mancha solar. Né? Isso já é observado sistematicamente desde a época do Galileu lá, que foi o primeiro que, digamos, não foi o primeiro a observar, né, mas ele começou a sistematizar e desenhar isso, e ver como é que ela se comportava. Essas manchas vão mudando de lugar, aparecem, desaparecem. E o que são essas manchas solares? Por que elas aparecem assim mais escuras? Então, começa assim, mais escura porque está em contraste com o em volta. A temperatura 3.000, 4.000 é um pouquinho menor do que os 6.000 do resto. Se é menor, ela emite menos. Então, por contraste, ela é um pouquinho mais escura. Não é um buraco que está acontecendo lá. Tá? Agora, o que acontece? Tem uma outra imagem aqui em luz branca. Tá? Aquela luz mais amarela, tá visível. Aqui também tem outro grupo de mancha. Tá? Essa imagem não é tão boa assim. Tá? Aqui de novo um grupo. Foi dado um zoom ali. Acho que tinha até um filminho aqui. E uma mancha bem destacada. Tá? Só dando exemplos aqui. Em termos de dimensão aqui, ó. Aqui é um grupo de mancha. Você pode ver uma região bem mais escura, que a gente chama de umbra e a penumbra. E o resto é a granulação lá.
E aqui para comparar o tamanho da Terra. Então, dava para caber 2 terras aqui. Então é uma coisa, né, grande pra caramba. Aqui de novo eu tenho aqui um grupo de mancha, a Terra e o planeta Júpiter para comparar. Então são regiões, né, grandes. Para o Sol chega nessas regiões ativas aí, menos de 10% do disco solar. E o que gera essas manchas? A gente não falou que para chegar na superfície, que é a fotosfera, a energia vem na forma de células de convecção? Então imagina que, por algum motivo, eu cesse a convecção em algum ponto. Então não vem material quente de baixo para a superfície. Não traz energia de baixo para a superfície. Se não traz energia, fica mais frio. Se fica mais frio, fica mais escuro. Essa é o princípio de formação da mancha solar. Tá? Eu tenho um mecanismo que não deixa a convecção ser eficiente. Tá? Acontece um pouco de convecção, mas ela não é muito eficiente. Tá? E em torno continua tendo a convecção direitinho. Quem é o agente que inibe a convecção? É o campo magnético. Aquele campo que foi gerado lá na região de transição vai emergir para a superfície. E aí gera as manchas. Acho que dá para ver aqui numa animação. Tá? Bem simplificadamente, né? Bem assim, né? Surgimento de mancha. Então, olha lá, superfície. Imagina que eu vou entrar e ver na parte subfotosférica um campo magnético emergindo. Tá? Porque houve, né, uma descontinuidade, alguma coisa que gerou esses fluxos magnéticos. Ele geralmente aparece aos pares, ó. Então eu tenho uma mancha aqui, outra mancha aqui. E aqui os arcos magnéticos, que podem se romper e ejetar material para fora. Tá? Mas o principal é ver que nessas regiões tem um afloramento de campo magnético intenso. E o campo magnético, ele inibe a convecção, como se fosse uma barreira para o plasma se mover. Tá? Existe uma, digamos assim, onde tem campo e plasma, o que um faz, o outro faz também. Então, se o campo subir, ele pode arrastar a plasma junto, mas se ele está lá estabelecido, o plasma não vai conseguir passar por ele. Tá? Então, esse é um esquema, mais ou menos, de formação de manchas solares. Tá? Então, dá para falar também como verdade que o campo magnético é o principal agente das explosões solares e das injeções de massa. Uma vez que eu estabeleci aquelas regiões ativas de alta concentração de campo magnético, eles podem não ser tão estáveis assim. E uma vez que a energia está no campo, se o campo não for estável, ele pode transferir energia para o plasma. E aí é o que acontece nas nossas explosões. Tá? Que seria o quê? Né? Em linhas gerais. Né? A gente chama de flare, a gente traduz isso como explosão. Né? Flare, às vezes, é uma caracterização que veio do pessoal do raio-x. Tá? Explosão é uma coisa mais ampla, que tem manifestação de aumento de radiação em vários comprimentos de onda. Então, se eu pensar numa explosão como sendo uma grande quantidade de energia liberada, isso acontece num curto espaço de tempo, de segundos, minutos, até horas. Tá? A energia estava armazenada onde, essa energia liberada? Nas regiões ativas, que são aquelas regiões onde tem mancha mais campo. Tá? As partículas energéticas, elas vão interagir com o meio. Uma vez que você pegou a energia que estava no campo, joga para o plasma o que é? Elétrons e prótons. Prótons têm, digamos, mais massa um pouquinho, tem uma inércia um pouquinho maior. Então, os elétrons é que são acelerados. E eles vão interagir com o plasma que está no ambiente. Tá? Essa interação é que é crucial. Partículas aceleradas interagindo com o plasma, ela pode ser desacelerada, por exemplo, e eles vão emitir raio-x, Bremsstraum, rádio, emissão de plasma, raios gama, certo efeito. Tá? E as próprias partículas podem escapar do Sol também. Tá? Então, energia que estava no campo passa para o plasma e gera todos esses fenômenos aí. Tá? Eventualmente, a gente tem o que a gente chama de ejeção de massa coronal, CME. Tá? Além da radiação que sai, vai matéria junto. Tá? E essa matéria vai para o espaço. Se no espaço, no caminho dela, tem um planeta azul chamado Terra, isso pode interagir na Terra. E aí a gente pode ter o que a gente chama de tempestades magnéticas, se for outro planeta, ou geomagnéticas, se for na Terra. Tá? Então vamos ver uma animação que mostra
que seria um flare, e depois a gente vê uns reais aí. Tá? De novo lá, ó, uma região ativa, com as manchas, e o campo magnético. Região fechada e região aberta. Vai haver uma aniquilação do campo aqui, ó. Linhas opostas vão se aniquilar. Olha as partículas sendo ejetadas aqui para dentro, ó. Preenchendo o loop, e daqui sai a radiação, seja luminosa, seja raio-x, seja rádio. Tá? E a parte que foi para lá pode interagir com o que tiver na frente. Tá? Então, isso é um modelo, né, ideal, bonitinho. A gente vai ver o que acontece. Tá? Só ilustrando de novo aqui. Tá? Região ativa, polos positivos, negativos. Tá? Aí a região vai crescendo, com alguma estabilidade, crescendo. E vai ter regiões, ó, olha o campo aqui, ó. Uma polaridade subindo e aqui descendo. Polaridade oposta dos campos. Tá? É a principal receita para ter aniquilação de campo e reconexão com emissão de energia magnética. Tá? E aí o que acontece é, há uma reorganização do campo magnético e você pode ter estruturas que são ejetadas. Tá? Então, esse é um modelo bem aceito, mas a gente vai ver que a geometria dessas coisas é muito mais complicada. Tá? Isso aqui é uma simplificação, tipo, coisa em 2D, imagina uma coisa em 3D. Tem um tubo para cá, aí você tem um tubo aqui para frente, outro lá para trás, interagindo. Tá? Aqui é uma missão em ultravioleta, né, de 2000. Então, como que você observa a ultravioleta? Você tem, digamos, um sensor que vai captar uma linha de emissão de transição do ferro, por exemplo. Ferro 4, ferro 5. E essa linha se dá quando eu tenho temperaturas de milhões de graus. Tá? Então, o que acontece é, eu olhando com um detetor de ultravioleta, eu estou olhando para regiões que têm essa temperatura, que acontece lá na coroa. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui são regiões mais brilhantes, então elas têm temperatura maior, é onde estão as regiões ativas, né? E regiões com menos emissão. Então, dá para ver como que é complexa a estrutura do campo magnético permeando essas coisas aqui. Tá? E aí a gente vai ver, acho que tem um filminho que mostra umas explosões acontecendo. Desse lado aqui, bem no meio. Aconteceu lá e tem coisa que vem para o detetor, ó. Aí eu tampei o sol e estou mostrando a emissão do material que foi ejetado e foi na linha divisada da gente. Então, olha o que acontece. Você teve partículas que vieram juntos. Não só a radiação, mas veio partículas. Então, estava associado, além do flare, tinha uma ejeção de material. Tá? E isso pode vir para a Terra. Então, essa interação Sol, meio interplanetário e ambiente geoterrestre, né, geoespacial, é o que a gente tem estudado como chamado clima espacial. As alterações desse ambiente aí, que é o espaço interplanetário. Vou passar de novo? Passar de novo. A região explodiu, deu uma saturada. Aqui teve pouca, tipo, dá para um zoomzinho aí. E é rápido, coisa de horas, né? Aqui já demora um pouquinho. Uma ejeção de massa. E aqui, essas ejeções que pegam o campo de visão inteiro, a gente chama de ejeção de massa tipo halo. Então, as ejeções de massa são expulsões de grande quantidade de matéria. A gente tem 10 a 15, 10 a 16, eventualmente até um pouco mais gramas que são ejetados de material. Tá? E com velocidades também numa faixa razoável aí, 1000, tem até mais velozes. Tá? Então, o material aqui vem. Tá? Então, elas estão associadas a essas loops, ou a gente chama de proeminências eruptivas, e outra parte acompanha aquelas explosões que são as reconexões do campo magnético. Tá? E elas vão produzir uma onda de choque que se propaga no meio. E tem um monte de subprodutos que dá para fazer, né, investigação disso. Não vem ao caso aqui, mas tem várias explosões em rádio que podem estar associados a esses fenômenos. Tá? Desde o sinal que o campo magnético vai se rearranjar, a gente tem assinatura em rádio, até essa onda de choque interagindo com o plasma no ambiente também dá emissão em rádio. Tá? É um pouco do que eu estudo, na verdade. Tá? As
transmissões em rádio decorrente dessas ejeções de matéria, ou desses flares. Aqui mais uma. Aqui é uma sequência grande. Começa no dia 18 de outubro e vai durante vários dias uma sequência de explosões ou de ejeções de massa. Nem todas, né, dá para saber qual é a região. Porque uma vez que a gente tampou o Sol aqui, você não sabe exatamente de qual região está acontecendo. Tá? Por isso que às vezes tem observações conjuntas com outros instrumentos que pegam qual região que realmente está explodindo. O que a gente vai ver é só a manifestação da ejeção depois que ela saiu do 2 discos solares. Vamos lá. São várias acontecendo. Você vê que ela parece como se fosse uma bolha aqui assim. Os dias estão passando. Está no dia 20, aqui agora, uma camada. Então foi um período bastante ativo que teve. Durante dias, você tem regiões que estão expulsando esse material. E a gente só consegue ver, está passando alguma coisa ali atrás, ó, né? Planeta, às vezes tem cometa, passa e tal. Tem uma sequência de vários dias, vai até esse dia 12. Essa foi na direção do editor. Essa também teve uma contrapartida aí. A gente só consegue visualizar isso porque está tampando o disco, porque é uma região muito tênue, né? Apesar de estar sendo bem visível aqui, o contraste com a emissão que é do disco é muito grande. Então, se eu não tampar o disco, eu não veria isso. Por isso que essas observações começaram, digamos, algumas décadas só. Porque demanda de você ter um satélite e que faça um eclipse artificial. Tá? Senão, não observaria. Até que essas ejeções de massa elas já acontecem, associadas a flare ou não, há muito tempo. Só que há 30 anos atrás que começaram a investigar mais detalhadamente. Acabou. Para ter uma ideia de escala, a Terra está aqui, ó. Naquele vídeo inicial que a gente viu lá daquela ejeção de matéria, ó, todo aquele arco magnético que pode ter rompido, sair, e a Terra está aqui. É claro que ela está longe pra caramba. Então, na verdade, tem bastante espaço vazio para esse material se propagar. Mas, eventualmente, vem na direção da Terra. Tá? Então, aqui só esquematizando, a gente tem lá, né, diferentes tipos de eventos. Flare ou explosão. Raio-X, ultravioleta, vai demorar 8 minutos, como eu já falei. Né? Prótons, uma chuva de prótons aí, vai demorar um pouco mais. Tá? As ejeções de matéria, como vem material, vem próton, vem elétron, vem campo magnético junto, tá? Vai demorar alguns dias, 1 dia, 72 horas, para atingir a Terra. E aí o que é interessante é, por que tem época que a gente tem mais desse tipo de atividade? O Sol explode mais, explode menos, dá mais ejeção. Então a gente tem aqui, o Sol apresenta um ciclo de atividade que ele dura em média 11 anos. O que isso quer dizer? A cada mais ou menos 11 anos, o Sol está mais ativo, depois passa por um período de menos atividade. Tá? Por que isso acontece? Tá? Ele diz que o ciclo magnético é de 22 anos, porque na verdade inverte a polaridade do Sol a cada 11. Então, se eu pegar para ele voltar na mesma polaridade, passaram 2 ciclos de atividade, dá 22 anos, mais ou menos. Tá? Então, o que acontece nesse ciclo? Que já é bem caracterizado há muito tempo. Há um aumento e uma diminuição graduais do número de manchas solares. Então, vai ter épocas que tem muita mancha, tem épocas que tem pouca mancha. Tá? O período, já falei, 11 anos. No máximo, acontece um aumento do número de fenômenos energéticos, ou impulsivos, mais flares, mais CMEs, tá? E a inversão que acontece a cada 22 anos. Tá? Então, pense numa imagem assim. Eu tenho uma sequência de imagens aqui, ó, que sai desde 91 até 96. São imagens em raio-x do satélite Io. Tá? Então, a gente tem uma região, uma época que você tinha bastante região ativa, tinha bastante raio-x, e com o passar do tempo, o Sol ficou sem essas regiões ativas, gradativamente. Se eu completasse o ciclo aqui e voltasse mais uns 5 anos, 6 anos para cá, ia voltar um período de atividade. Então, isso é determinado. O
Sol passa por um período de atividade. O que gera isso? Aí o pessoal foi estudar. Tá? Então, se eu pegar um registro de manchas solares, desde 1600 e pouco, que não era muito, digamos, não só confiável, mas era com metodologia um pouquinho mais falha, né? Não tinha essa sistematização que a gente tem hoje. Tá? E se eu plotar todas as variações médias do número de manchas solares, por exemplo, a gente tem isso. Então, tem épocas que você tem bastante mancha, depois decai, mancha, decai, com um período médio de 11 anos. E o que é interessante é que tem períodos com quase nada de mancha. Esse é um mínimo bem conhecido, chama mínimo de Maunder. Aqui tem um outro mínimo que é o de Dalton. E a gente está entrando numa época que o Sol não está tão ativo assim. Tá? As previsões diziam antes, né, porque aí o pessoal fica prevendo, como é que o Sol vai estar no próximo ciclo? Que a gente ia ter um ciclo bem ativo, e esse último, que a gente está entrando no 25, foi muito, muito fraco. Alguma coisa está acontecendo porque o campo magnético interno está, digamos, aflorando menos ou sendo menos intenso. Então a gente teve um mínimo muito prolongado e um máximo muito pequeno, não muito máximo. Tá? Então, né, que estava em 2000, a gente está com, já está decaindo aqui. Então não chegou aqui em cima, já decaiu por aqui. E as previsões novas agora diz que a gente está entrando numa época talvez mínima também. Tá? Então esse ciclo já é bem conhecido. Como explicar os ciclos? Tá? Vem a nossa nona verdade. O Sol apresenta rotação diferencial e gira mais rápido no Equador do que nos polos. Essa vai ser o principal componente para explicar a alternância entre épocas que tem bastante mancha e menos mancha. Rotação diferencial. O Sol não é uma bola sólida, ele é uma bola de gás. Tá? E ele tem rotação. Tá? Só que essa rotação vai se dar mais rapidamente no Equador do que nos polos. E isso vai dar um componente interessante na presença do campo magnético. Vamos tentar entender. Tá? Isso tudo depois está lá no Google, se vocês pegarem. Vamos lá, pense no campo magnético tipo de polo. Então você tem polo norte, polo sul. Então você tem as linhas de campo magnético nas regiões embaixo da fotosfera, onde tem lá o plasma. Se a velocidade ou a rotação é mais rápida no Equador do que nos polos, existe uma lei da física de plasma que existe um casamento entre plasma e campo magnético. O que um faz, o outro faz. Tá? Então, se o plasma andar, ele leva consigo o campo magnético. Tá? Esse é um fenômeno que acontece na física de plasma. Então, se o plasma do Equador anda mais rápido, ele arrasta as linhas mais do que a região dos polos. Pensa isso em várias rotações. Alguns anos acontecendo. Então eu vou adensando as linhas nas regiões equatoriais. E elas ficam mais rarefeitas nas regiões polares. De tal forma que eu passo de uma configuração que é polar para uma configuração que é meio toroidal. E o que é interessante é que, essa figura talvez não seja tão boa, um adensamento dessas linhas de campo na região equatorial, existem alguns fenômenos que soma isso com a convecção. O plasma está em movimento. O campo magnético está sendo torcido. Já fizeram a experiência de pegar uma toalha e tentar um de cada lado segurar para torcer? Chega uma hora que ela pode dar umas coisas assim. Essa é mais ou menos o que acontece com as linhas de campo quando elas são torcidas ou arrastadas. Tá? Então vai ter regiões próximas do Equador onde há o afloramento dessas linhas de campo, adensadas pela rotação diferencial. Voltamos naquelas animações iniciais. O afloramento das linhas de campo, formando as manchas solares e as regiões ativas. E isso acontece bastante ao longo do período que o Sol está máximo, né? Tá ativo. Então, só lembrando de novo, aí você tem lá as regiões onde estão aflorando os campos. No hemisfério norte e sul, as polaridades vão ser ao contrário, né? Porque as linhas de campo estão em direções opostas. Então, está aqui. Tá? Aqui mostra uma animação, o Sol rodando bastante, né? Então, você tem o quê? Ele vai abrir aqui e vai tentar ilustrar o adensamento das linhas de campo. Ó. Então, ao longo de várias rotações, ela começa a aflorar
Então não é tão bem comportado como eu falei. Tá? Mas é isso que acontece. Então, vários ciclos você tem um aumento do número de manchas e uma diminuição. Um aumento, uma diminuição. Tá? E é isso que explica. Esse modelo é chamado modelo dínamo, que é adensamento de campo magnético para gerar energia. Tá? Acho que foi inteiro aí. Acho que podemos parar, né? Continuando. Tá. Então, a gente já viu desde a do interior vindo. A última coisa que falamos foi isso. O que explica o ciclo de atividade é o comportamento do campo magnético na presença de uma rotação diferencial do Sol. Tá? Que vai dar conta de você ter uma mudança do configuração polar para toroidal. E o que é interessante é que, se eu tinha polo sul, polo norte, quando vira toroidal, ele volta ao contrário. Por isso que passa 22 anos para ter uma volta na configuração original. Tá. Então a gente tem períodos de alta atividade, que tem mais explosão, mais ejeção de matéria. E eu quero entender um pouco o que acontece quando este material interage com o ambiente terrestre. Né? É o que a gente chama de interação Sol-Terra ou clima espacial, que aí abrange não só a Terra, como os outros planetas. Tá? A Terra tem também um campo magnético, a gente já falou. Então, como que se comporta o campo magnético sem e com a presença do Sol? Então, vamos pensar no seguinte. Ó. Esse é o campo magnético da Terra. Já está meio deitadinho aqui, porque o eixo de rotação da Terra não é muito, né, inclinado. Então, temos lá, né, um campo tipo de polo, se fosse um ímã aqui, né, polo norte magnético, polo sul magnético, bem comportadinho. Que seria assim se não tivéssemos o Sol. O Sol está continuamente ejetando material, mesmo que ele não exploda, ele tem um vento de partículas sendo ejetadas. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela distribuição que era simétrica, na direção que vem as partículas do vento solar do Sol, seja comprimida e na direção oposta seja estendida. Então, nossa magnetosfera ela não é simétrica. Ela é na forma de uma cauda. Isso para todos os planetas que tiver campo magnético vai acontecer isso. Tá? Aqui também é uma geometria 2D, a gente tem 3D na verdade, e é um pouquinho mais complicado, mas é isso que acontece. Tá? Então você tem lá o campo magnético e ele se fechando lá no final da magnetosfera. Isso é a nossa magnetosfera terrestre. Isso mesmo sem explosão solar. Só o vento de partículas constante e a radiação do Sol gera essa configuração. E se tiver uma daquelas ejeções de matéria, né, a Terra é bem pequenininha, mas está longe, que libera material que venha na direção da Terra. Como que acontece essa interação? Bem esquematizadamente. Lá. Então, estamos no Sol, em alguma região vai ter uma liberação daquele material e ele vai viajar no espaço na forma de uma nuvem magnética. Ele carrega partículas e campo magnético também. Aí quando ele interage com a magnetosfera, ela, digamos, tem as reconexões do campo também, ele traz campo. Aí ela né, as partículas que vêm se precipitam, passar de novo, e vão cair próximos dos polos. Tá? Alguém já ouviu falar de aurora, não é? É isso que está acontecendo. Né? As auroras são nada mais do que uma manifestação da interação das partículas que são emitidas do Sol e entram na magnetosfera da Terra. Por isso que só tem aurora próximo da região polar. Né? Então, olha lá, os campos se abrem, as partículas vão entrar aqui na parte diurna, e depois também há uma perturbação do campo aqui, a aniquilação de novo do campo, e as partículas entram na parte noturna. Tá? E aí você gera as chamadas auroras. Partícula carregada interagindo com a nossa atmosfera neutra, que tem basicamente oxigênio e nitrogênio, mais nitrogênio. Há reações de excitação desses elementos. Na hora que ele decai, ele emite um fóton de energia e sai nessa cor, ou verde, ou vermelho. Tá? Esse é o princípio de aurora. Tá, essa é a parte bonita. A interação gera aurora. Alguém já viu uma aurora ao vivo?
Deve ser bacana, eu nunca vi não. Foi? Aqui tem algumas imagens. Tem vídeos também, mas eu tenho que colocar imagens. Então, eu sei que a coloração depende do elemento que é excitado. Acho que o verde é nitrogênio e o vermelho é oxigênio, ficou todo trocado. Regiões mais próximas do polo. Então, se uma tempestade acontece em região em latitudes um pouquinho mais próximas do Equador, é porque a explosão foi muito, muito intensa. Porque aquela área da região polar foi muito mais afetada. Tá? Então, nunca vai acontecer, provavelmente, no Equador, mas a gente tem manifestações de perturbação da ionosfera próximo do Equador, mas a aurora é mais difícil. Tá, a parte bonita é a aurora, mas partícula carregada penetrando no ambiente terrestre. Tem outros efeitos. Aí talvez entre o pessoal mais da tecnologia, da engenharia, né, física. Então a gente vai ter, por exemplo, efeitos aonde? GPS. Imagina que o seu GPS, o seu posicionamento global, é regido por um conjunto de satélites de posicionamento que estão no espaço, uma rede. Faz triangulação, te dá uma posição. Está lá correndo e sabe exatamente quantos quilômetros você correu. Partículas perturbam o satélite, partícula carregada. O satélite sai um pouquinho da posição. Por isso que tem uma redundância também. Ele pode afetar o posicionamento dele, dependendo da atividade solar. Tá? Eu posso me perder, em vez de ir para cá, eu vou para cá. Mas e alguns sistemas de navegação, que dependem desses sistemas de posicionamento? Aí é complicado. Né? Avião, plataforma, aí pode ser uma coisa a se pensar. Tá? Satélites que são bombardeados por essas partículas que vêm do Sol também pode parar de funcionar e cair. Inclusive, um deles, um dos famosos, era o Skylab. Ele foi projetado para observar o Sol. E ele caiu por causa do Sol. Porque o sistema dele, né, na década de 70, tá, foi danificado, digamos, por causa da radiação e das partículas, principalmente, nem tanto a radiação, mas as partículas que bombardeiam os sistemas eletrônicos ali. Astronauta, nem se fala, né? Ela está lá fazendo um passeio fora da estação espacial e sabe que teve uma explosão. Então ele entra para se proteger, porque pode ter danos, talvez não imediatos, mas futuros. Tá? Navegação de avião, principalmente quando eles têm aqueles voos transpolares, né? E linhas de transmissão, tem queima de transformador. Aqui não está, mas tem uma outra transparência que fala. Oleodutos, tá? Porque imagina que você teve um bombardeio de partículas, ela penetrou, tá, perturba a atmosfera, mas essas partículas podem chegar no solo. E o solo conduz muito mais. Então, pode ter umas correntes elétricas que danificam esses oleodutos, né, os sistemas de bombeamento e tal. Então, tem várias consequências que precisam ser estudadas, investigadas, desses efeitos da atividade solar no ambiente terrestre. Tá? Aí que entra o pessoal da aplicada, né, da ciência aplicada. A minha parte é a ciência básica. Eu quero saber o que está acontecendo no Sol. Mas tem gente que precisa saber o que está acontecendo na Terra. Tá? Até para, tipo, alerta, né? Então, vários desses sistemas. Né? Várias infraestruturas são dependentes de GPS, como eu já falei. Então, tem usina nuclear, né? Usina de energia. Aí tem a parte de navegação, que a gente já falou, de comunicação, né, que pode se perder, coisas bancárias que dependem de satélite, imagina. Tá? Então, o nosso mundo, hoje em dia, é muito dependente da tecnologia. Tá? Quem fica sem WhatsApp, parou, parece que ontem, alguns minutos, o povo já está desesperado. Então, entender e, digamos, tentar prevenir. Né? Prever é mais difícil, mas você sabe que 72 horas vai chegar uma explosão. Tem gente que fica monitorando isso. Está na direção da Terra? Por que a gente estuda se está na direção? Com que velocidade vem? Com que intensidade vem? Para poder ter tipo de alerta, né, para essas coisas. Aqui tem só uma imagem mostrando... Opa, perdão. Voltando. Uma imagem mostrando os transformadores que foram danificados aqui por causa da explosão solar. Aí dá blackout, por exemplo. Né? O transformador queimou, aí em cadeia vai queimando, vai sobrecarregando algumas coisas. Teve um blackout no Canadá, por exemplo. Né? Então, esses são os efeitos nocivos, digamos, da atividade solar.
E aí a gente passa para a nossa última afirmação, que é a atividade solar não afeta o clima espacial ao ambiente terrestre. Essa é a única mentira que a gente falou. Tá? Então, ela afeta e muito. Tá? E, é lógico, a vida na Terra se desenvolve por causa que tem o Sol. Né? Mas o Sol também não traz só coisa boa. Então, mais ou menos era esse o recado que eu tinha que dar. Talvez eu tenha falado demais, mas talvez para trazer uma coisa um pouco nova. E, né, se a gente pegar os noticiários aí dos efeitos, tem um monte. Né? Então, lá, os flares solares, afetou satélite, né? Tempestade solar, deixa um satélite cego. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo que tem a ver com a atividade solar. Entender um pouco do que acontece é meio que o nosso papel. Tá? E o que a gente tem é que a tecnologia vem ajudar isso. Tá? Então, se a gente pegar imagens, por exemplo, como vão evoluindo as imagens, a gente tem, por exemplo, os satélites, tinha essa definição. Hoje em dia a gente tem o SDO, que tem uma definição fantástica, você consegue ver as estruturas, quase que a linha de campo direitinho. Tá? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar passando aqui, e aí a gente pode, né, responder alguma pergunta. Eu acho que tem um vídeo. Aqui está meu e-mail. Tá? Isso é quando eu tinha cabelo preto aí. Tá? E eu deixo um convite aqui antes de passar o filminho. Na Univap, que é lá no São José dos Campos, a gente tem um observatório de astronomia e física espacial, que ele é aberto ao público. Tá? Se algum dia tiverem na região do Vale do Paraíba, estão convidados para visitar o observatório da Univap. Tá? Vou deixar o filminho aqui e a gente pode, se tiver alguma pergunta. No YouTube está cheio. Pode tirar o som? Isso é melhor. Perguntas? Pode. Questões? Alan. Oi. Eu não entendi muito bem quando você falou que o plasma anda e muda o campo magnético e depois some mais no campo magnético externo dentro do campo, assim, é da Terra, dentro do campo da Terra. Tá, boa pergunta. Quer dizer, você tem linhas de campo que a gente não vê, né? Então você tem manifestação do campo magnético na Terra ou externo. Tá? No Sol, ele tem a contrapartida na parte interna do Sol. E ele, digamos, é amarrado e se materializa na forma de uns arcos, ou naquelas proeminências. Então ele sai da parte da fotosfera. Quando ele sai, ele pode ser preenchido de plasma também. Por isso que a gente vê aqueles arcos brilhando, porque lá tem plasma junto. O que você não vê nesse momento é plasma saindo aqui, porque ele está confinado ao campo magnético. E aí tem plasma lá dentro, alta densidade, ele vai emitir mais do que o resto. Tá? Então, assim, tem campo sozinho? Tem. Mas geralmente ele está arrastando um plasma ou está confinando um plasma. Tá? No campo magnético da Terra, tem partículas ali. Por que elas entram pelo campo? A partícula não passa aqui e entra aqui. Ela vai entrar pelos polos. Ela não consegue atravessar. Na verdade, a gente põe uma linha, mas imagina que você tem um shield, um escudo aqui. Ele vai entrar por aqui. Então, o pessoal que estuda a física de plasma vai ver como que é o comportamento desses fenômenos em termos de o que pode e o que não pode. Né? As equações, você consegue resolver para ver se emite, não emite. Mais ou menos isso. Professor, nesse período de não afloração que a gente vai ter agora, a gente tem algum efeito negativo para a tecnologia? Não, pelo contrário. Se você tem menos explosões solares, você tem menos efeitos disso na Terra. O que dizem é que tem também uma contrapartida no clima da Terra, tá? Que tem componentes que podem vir do Sol. Tá? Claro que o que acontece no Sol afeta o clima da Terra. Agora, o que acontece em termos de explosões solares afeta diretamente o clima na Terra? Aqueles períodos de baixa atividade que eu mostrei, o mínimo de Maunder e tal, coincide com épocas que a gente chama de mini glaciação. Né? Não chega uma glaciação, mas se você pegar o histórico, por exemplo, na Europa, o Tamisa congelou nessa época. Coisa que é uma coisa rara de acontecer. Então, parece que realmente tem gente estudando isso, o efeito de atividade solar e o clima da Terra. Então, se tiver baixa atividade, pode ser que
venha compensar um pouquinho o aquecimento global, entre aspas, né? Que não é uma coisa muito simples, é bem complicado esse sistema climático, né? Mas pode ter um efeito talvez até mais positivo nesse sentido. Tá? Complementando, não sei se já ouviram falar de um estudo que, imagina que você pega uma árvore que tem aqueles anéis, viram a árvore que você corta tem aqueles anéis? Chama anéis de crescimento da árvore. Cada ano ela gera um anel daquele. Tem gente que estuda isso. Aí você pega os anéis e fala, poxa, aqui teve uma época que quase não teve anel. Ou o anel está mais curto, está mais longo. Aí vai ver com correlação com a atividade solar, tem umas coisas correlacionadas. Menor atividade, o anel cresce mais ou menos. Tá? Não é tão simples, tão direto, que envolve outras coisas, mas tem esse tipo de coisa. Então, afeta a Terra. Tá? Como a gente pode fazer para proteger a tecnologia de interações solares? Tá. Então, você mostrou a queima de transformadores, por exemplo, como você faz para proteger a Não é a minha área, né? Por exemplo, deve ter alguns dispositivos que desligam antes de queimar. Tá? Se passou de uma certa corrente lá, desliga. Mas não tem no break, por exemplo, né? Às vezes ele também queima. Então, deve ter procedimentos levando em conta disso. O pessoal que estuda, por que está queimando esse negócio? Porque tem tempestade. Tá? Antes não queimava porque não tinha tanto transformador, tanto potente, mas as explosões solares acontecem desde que o Sol está lá. Né? Só que agora a tecnologia está cada vez mais. Né? Por exemplo, uma das coisas que acontece, não é exatamente do Sol, mas, por exemplo, em cima do Atlântico Sul, pegando a parte do Brasil, um pedaço do Paraguai, existe uma anomalia magnética no campo magnético da Terra. Ele não é tão bonitinho como a gente descreveu aí. Porque o que acontece isso, não sei. Né? Tem pessoal que estuda isso. O campo ele é mais baixo nessa região. Então a penetração das partículas é mais profunda nessa região. Então tem distúrbios interessantes acontecendo. Tem um dos satélites, que é aquele Ioco que eu falei, ele passava sobre o Brasil, pegando o Sol. Quando ele passava nessa região do Atlântico Sul, que era da anomalia magnética, ele desligava os sensores ou pelo menos diminuía, porque o sensor dele quer pegar raio-x. E se ele pega a partícula mais energética, queimava os negócios dele. Então ele chegava a desligar e depois ligava de novo. Tá? Então, tem gente que pensa nisso. Qual é o efeito dessas partículas, dessas emissões nesses dispositivos? Tá? Aí fazendo um parênteses, né, acho que eu falo muito, esse satélite Ioco eu sei muito bem, porque quando eu fui dos Estados Unidos, eu fui para trabalhar com esses dados do satélite Ioco. E eu tinha dados do Brasil em rádio, para correlacionar. E muitos dos dados que eu tinha no Brasil eram na época que o satélite estava desligado. Então eu não consegui fazer a pesquisa que eu queria, porque eu tinha uma antena que estava apontando para o Sol na época do dia no Brasil. E era onde quando o satélite passava em cima. Mais alguma pergunta? Obrigado, agradeço. Eu que agradeço.